Olá, passando aqui para mais um episódio do podcast Modo Cristão. Então, hoje eu vou estar falando sobre a mulher do vaso de alabastro. A história dessa mulher encontra-se no capítulo 26, a partir do versículo 13 do livro de Mateus. Quem foi essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher, ela foi alguém que ofereceu um presente a Jesus. Essa mulher foi alguém que ela não ficou olhando para as pessoas, nem ficou pensando no que as pessoas iam dizer, mas ela simplesmente foi e ofereceu algo de coração a Jesus. O que ela fez? Ela fez um ato de adoração, ela agiu por impulso, sabe? Ela agiu por amor e derramou um perfume sobre Jesus. Ela quebrou um vaso que continha alabastro, que era um perfume, e derramou sobre Jesus, preparando Jesus para a morte dele na cruz. Essa mulher, ela evidenciou ali naquele momento uma fé, um amor e uma adoração a Jesus. Às vezes nós ficamos pensando no que a gente podia fazer para o Senhor, como que a gente pode fazer para o Senhor, mas essa mulher, ela demonstra para a gente que tudo que nós devemos fazer para o Senhor é por amor. Nós não podemos fazer as coisas para Deus simplesmente por uma formalidade ou fazer as coisas para o Senhor tentando ser reconhecido pelos homens. Essa mulher, quando ela entrou ali naquele salão, tinham muitas pessoas. Era o salão onde havia um banquete de um homem muito rico e poderoso naquela época. Jesus, ele tinha sido convidado para estar ali. Jesus e os seus discípulos e várias pessoas ricas. E essa mulher, nós não sabemos se ela era rica ou se ela era pobre. Nós simplesmente sabemos que ela era uma mulher que amou Jesus, uma mulher que adorou Jesus, uma mulher que reconheceu Jesus como Messias, como Salvador. E essa mulher, ela não tinha nada para oferecer, nada. Mas o que ela tinha, ela ofereceu, que é aquele vaso de alabastro. Ela quebrou aquele vaso e derramou o perfume sobre Jesus. Muitos ali naquele momento questionaram aquela mulher. Perguntaram, falaram que aquele vaso que continha aquele alabastro poderia ser vendido, o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, mas não. Ela não estava se importando com aquilo. O que ela queria era mostrar para as pessoas o verdadeiro amor que ela sentia para Jesus, a verdadeira adoração, né? A Bíblia fala assim que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Muitas vezes nós ficamos preocupados, a gente quer fazer algo para o Senhor, a gente sente uma motivação no coração de fazer algo para Jesus e nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer ou o que as pessoas vão falar. Mas quando nós sentimos que é de Deus, que Deus, o Espírito Santo, está ministrando ao nosso coração, que nós devemos fazer alguma coisa, nós precisamos ir. Nós precisamos obedecer e fazer a diferença, como essa mulher fez a diferença. Até hoje nós ouvimos a história dessa mulher. O nome dessa mulher, a vida dessa mulher, a história dessa mulher, esse ato dela está escrito na Bíblia e todos conhecem, 2000 anos depois, conhecem a história dessa mulher por um simples ato de fé e adoração. Às vezes, nós podemos estar fazendo uma coisa muito simples para Jesus e nós achamos que não é nada, mas se for de coração é tudo. Porque Jesus, ele quer um coração quebrantado, ele quer um coração contrito. Não importa o tamanho do que você está fazendo para Jesus, o tamanho de algo que você está fazendo para Jesus, mas o que importa é a motivação do seu coração. O que eu tenho feito para Jesus? Como eu estou fazendo para Jesus? Qual é a motivação do meu coração? A motivação do coração dessa mulher era adoração. A motivação nossa deve ser adoração, deve ser mostrar que nós amamos Jesus verdadeiramente e que nós queremos dar tudo para Ele, queremos dar a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos sonhos para Jesus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido, para que vidas venham se render a ele. Precisamos deixar um legado de fé para as pessoas que estão ao nosso redor, uma fé que alcança multidões, atos de adoração que alcancem multidões. Nós precisamos muitas vezes ouvir o nosso coração impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente fica na dúvida, será que é o Espírito Santo que está falando? Será que é um homem que está falando? Será que é minha voz que está falando?
Nós precisamos ter esse discernimento de entender a voz do Espírito Santo de Deus e quando sentirmos que Jesus está realmente falando conosco, obedecermos a sua voz, fazer grandes coisas para o Senhor, mesmo que essas grandes coisas pareçam tão pequenas, porque para Jesus não importa o tamanho, para Jesus importa a motivação. E de pequenas coisas ele faz grandes coisas quando nós obedecemos. Muitas vezes nós começamos a fazer algo para Jesus muito pequeno e muitas vezes nós mesmos ficamos incomodados porque aquilo é pequeno demais. Mas quando há constância, quando há uma motivação verdadeira em nosso coração, isso vai crescendo, isso vai fluindo na nossa vida e vai atingindo a vida dos outros. Nós precisamos ter um coração cheio de amor por Jesus, um coração cheio de amor pela obra, um coração cheio de amor e compaixão pelas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós um coração adorador, um coração que se rende a Jesus Cristo, um coração que se deixa ser conduzido pelo Senhor e conduzido pela sua palavra, um coração que entende o que é viver para Cristo verdadeiramente. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é difícil hoje em dia vermos cristãos vivendo para Jesus. Muitas pessoas hoje estão preocupadas em ganhar seguidores. Muitas pessoas hoje estão preocupadas, sabe, com títulos. Muitas pessoas hoje estão preocupadas em estar em evidências, com status, com poder. Jesus, ele não procura nada disso em nós. Jesus procura em nós um coração motivado por ele, um coração adorador. Estar em evidência, ter status, ter poder, não significa que você tem um relacionamento com Jesus. Não significa que Jesus te conhece verdadeiramente ou que você conheça ele verdadeiramente. Precisamos aprender a conhecer Jesus de verdade, saber quem ele é nas nossas vidas. Não podemos viver um evangelho medíocre. Não podemos viver um evangelho de legalismo, de religiosidade, preocupados com o nosso próprio ego, com a nossa vida. Como é que vai ser a minha vida? O que eu vou fazer? Não. Mas o que nós podemos fazer para Jesus? O que eu posso fazer para Jesus? O que eu posso fazer para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado? Qual o meu chamado? Qual a minha disponibilidade diante de Jesus? Qual o meu critério para estar servindo Jesus? Ser reconhecido pelo homem ou ser reconhecido pelo céu? Muitas pessoas são reconhecidas pelo homem, mas não são reconhecidas no céu. Como diz aquela palavra, né, lá no livro de Mateus, quando a gente lê os evangelhos, que Jesus fala assim, aparta-se de mim, que eu não vos conheço. Mas eles falam assim, mas nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Mas Jesus fala assim, aparta-se de mim porque eu não os conheço. Por quê? Por causa da motivação. A motivação era errada. A motivação não era Jesus Cristo. A motivação não era engrandecer Jesus Cristo, mas a motivação era ser reconhecido pelo homem aqui na terra. A motivação era buscar status, buscar poder. Essa era a verdadeira motivação. Por isso que Jesus não vai reconhecer muita gente, por causa da motivação do seu coração. Nós precisamos aprender com essa mulher do vaso de alabastro, sabe? Ter um coração puro, um coração santificado, sabe? Um coração quebrantado diante do Senhor. Porque Jesus procura pessoas de corações quebrantados, corações obedientes. Quantas pessoas obedecem no formalismo, seguem rituais, mas o seu coração está podre, cheio de ganância, cheio de soberba, cheio de maldade, de mesquinharia, de altivez. Infelizmente vivemos num tempo, sabe, onde as pessoas elas mostram uma capa de santidade. Nós olhamos para as pessoas, às vezes ela prega bem, ela ora bem, ela fala bem, ela é envolvente, ela canta bem, ela serve de uma forma assim muito disciplinada, muito correta, mas o seu coração está podre. A inveja dentro de si, por quê? Porque não deixou o Espírito Santo moldar, não deixou o Espírito Santo transformar. Nós precisamos aprender a ter o caráter de Jesus Cristo. Qual é o caráter de Jesus? São os frutos do Espírito. Bondade, fé, mansidão, benignidade, domínio próprio, paciência. As pessoas precisam olhar para nós e ver os frutos do Espírito, porque o cristão ele vai ser reconhecido pelo fruto do Espírito. O cristão não é reconhecido pelos dons espirituais.
As pessoas, elas estão invertendo os valores da Bíblia. Existem os dons espirituais? Existem sim. Os dons espirituais são presentes sim, para a nossa edificação e para que através dos dons nós possamos alcançar vidas para Jesus. Mas mais importante que os dons são os frutos do Espírito, o caráter de Jesus em nós. Sabe, nós chegarmos nos lugares, nós adentrarmos nos lugares e sermos vistos como pessoas que têm Jesus Cristo no seu coração, no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, é o testemunho. Essa mulher do vaso de alabastro, ela deu um grande testemunho ali naquele momento, de que ela adorava somente a Jesus. Ela não estava se importando com o que as pessoas iam dizer, com o que as pessoas iam falar, como falaram. Quando nós temos um coração obediente, a gente também não deve se importar com o que as pessoas vão falar ou vão dizer. O que importa é você e Deus. O que importa é o que o Senhor está ministrando ao seu coração, o que importa é o que Jesus está pedindo a você. E se a motivação do seu coração é correta, vai e faça, não temas, porque Ele é contigo. Deus, Ele está conosco. Jesus quer nos usar, Jesus quer nos ajudar, sabe? Jesus quer nos levar a altos níveis, níveis de conhecimento com Ele, níveis, sabe, de profundidade com Ele. Ele quer que a gente avance de nível a cada dia em maturidade, em comunhão, em intimidade com Ele e no nosso crescimento espiritual e no crescimento do nosso chamado também. Porque o Senhor não quer que a gente fique estacionado no nosso chamado, mas o Senhor quer que a gente cresça naquele chamado que Ele deu para nós. Mas muitas vezes não crescemos, não avançamos, porque o nosso coração está olhando para o lugar errado. O nosso coração não está olhando para Jesus. O nosso coração está olhando para aquilo que nós vamos conseguir ter, alcançar com esse chamado. Há uma inversão de valores, sabe? Muito grande. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias onde a corrupção ela tem avançado cada vez mais. Infelizmente, essa corrupção ela tem chegado dentro das igrejas. Mas quando eu falo dentro das igrejas, é a igreja instituição, não é a igreja fiel. Aquela igreja fiel, a igreja fiel é formada por homens e mulheres fiéis a Deus. Mas a igreja como instituição tem sido corrompida pelos valores imorais do mundo. Quanta coisa errada dentro das igrejas. Igreja instituição, como eu estou falando. Porque a igreja fiel é aquele homem e aquela mulher que serve a Jesus verdadeiramente. Mas o joio e o trigo, eles têm que crescer junto. Para quê? Para que o trigo venha aparecer. E no final, quem vai fazer a colheita, quem vai cortar o joio vai ser Jesus. Mas é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos, para que o trigo venha engrandecer o nome do Senhor. Precisamos nos amoldar aos padrões de Jesus Cristo, não ao padrão do mundo. O que podemos aprender com essa mulher do vaso de alabastro? Em nossos dias, caímos no hábito de calcular se uma coisa é nosso dever ou não. Todos nós fazemos o que os outros fazem. Nos contentamos apenas em cumprir o formalismo dos desejos religiosos. Você não tem que fazer o que os outros fazem. Você tem que fazer aquilo que Jesus manda. Você tem que obedecer aquilo que Jesus está mandando você fazer. Quantas pessoas estão sendo impedidas, sabe, de realizar o desejo que Deus tem colocado no coração dela por causa de líderes centralizadores, líderes lobos, que têm impedido as ovelhas de crescer. Você tem que ser obediente à palavra, obediente a Jesus. É claro que se você encontra um líder que não te apoia, você não vai ficar debaixo desse líder. Você vai sair dessa igreja. Você vai procurar outra igreja, uma igreja onde o líder vai te apoiar. Mas você precisa fazer aquilo que Jesus está mandando você fazer, porque Jesus vai cobrar de você. Jesus vai cobrar daquele líder que está te impedindo também. Você não vai se rebelar contra o líder. Você vai sair de onde você está e vai procurar uma liderança que vai te apoiar, que vai enxergar que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem algo na sua vida e vai te apoiar. Porque o líder, ele está ali para apoiar o seu liderado. O pastor, ele está ali para apoiar as ovelhas que são de Jesus Cristo, não dele.
E essa mulher do vaso de alabastro, ela não se importou com a liderança que estava ali, ela não se importou com os apóstolos que estavam ali, com os discípulos de Jesus que estavam ali, ela não perguntou se ela podia ou não podia fazer, ela foi e fez. Ela seguiu o seu coração inspirado pelo Espírito Santo de Deus e se doou a Jesus, doou aquilo que ela tinha de valioso, que era aquele vaso de alabastro, aquele perfume, que era considerado um perfume caro. Deus muitas vezes está exigindo algo de nós e nós por medo, sabe? Por medo, nós não fazemos. Por medo, sabe, de retaliação, por medo de perseguição, por medo de contra a liderança, nós não fazemos. A Bíblia fala que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Como eu já falei, você não vai bater de frente com liderança, você não vai se rebelar contra a liderança, mas se você se encontra em um local onde a sua liderança te impede, você vai sair desse local e vai procurar outro local. Deus vai te direcionar. Sabe qual é o nosso problema? Somos muito acomodados. Somos muito conformados. Claro que tudo tem um tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus. Às vezes o Senhor está querendo algo de você, está ministrando no seu coração algo, mas precisa um tempo para você começar. O que você vai fazer nesse tempo? Você vai orar. Vai pedir discernimento a Deus para mostrar a hora certa, o momento certo de colocar esse projeto, esse sonho em prática. Mas quando o momento chegar, e se você tiver pessoas que vão se levantar contra você, não tenha medo, faça. Faça, porque é Deus que está mandando. Deus vai cobrar de você. Nós precisamos aprender a fazer as coisas para Deus, dar o nosso melhor para o Senhor, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer ou falar. Porque o que mais tem são pessoas para nos prejudicar, são pessoas para nos criticar. Isso é o que mais tem. Pessoas invejosas, que não aceitam que você cresça, que não aceitam que Deus tem algo na sua vida, que não aceitam que Deus tem um propósito na sua vida. Em vez dessa pessoa procurar também de Deus, sabe, um propósito, pedir a Deus para lhe mostrar o chamado e fazer algo para o Senhor também, fica criticando aquele que sai e faz. A igreja de Jesus Cristo, nesses dias, ela se esqueceu de que ela tem que obedecer mais a ele do que ao homem. Muitos estão obedecendo mais ao homem, fazendo aquilo que o homem pede, aquilo que o homem exige. Se for bíblico, amém. Agora, se não for bíblico, você está errado. Você não deve fazer aquilo que o homem está mandando. Você deve obedecer à palavra de Deus. Você deve honrar o homem, deve honrar sua liderança, sim. O princípio da honra, né? O princípio da honra é válido. Eu preciso honrar minha liderança, eu preciso honrar os meus irmãos em Cristo também. Eu preciso ser leal à minha liderança, eu tenho que ser leal aos meus irmãos em Cristo, mas a minha liderança tem que ser leal comigo também. Porque eu sou sua ovelha, nós somos a sua ovelha. E hoje a liderança exigindo de nós algo que Deus não tem exigido. Líderes exigindo de nós algo que Deus não mandou. E isso é muito triste, porque isso são líderes lobos, né? São pastores lobos. E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de liderança. Nós precisamos ser igual essa mulher do vaso de alabastro, sabe? Ter coragem de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ter coragem, intrepidez, ousadia. E se você se deparar com alguém na sua frente que vem te manipular, querer te controlar o chamado que Deus deu na sua vida, saia fora. Afaste-se e procure uma liderança que vai te ajudar. Nós precisamos fazer as coisas para o Senhor por amor e não por obrigação. Quantas pessoas estão na igreja hoje e fazem tudo por obrigação? Fazem porque tem que fazer. Se acostumaram em determinado ministério, se acostumaram em determinado departamento e já estão ali e não estão fazendo mais por amor, estão fazendo por uma simples obrigação. Deus não se agrada disso, desse formalismo religioso, dessa obrigação religiosa. Deus, ele quer que a gente faça com amor. E quando a gente faz para Deus com amor, nós fazemos para os homens também. Quando a gente mostra que nós amamos a Jesus e servimos a Jesus
por amor, nós estamos servindo ao homem também. Porque é isso que Jesus requer de nós. Nós fazemos para Jesus e fazemos para o homem. Porque quando nós obedecemos a Jesus, nós amamos o homem. Nós honramos o homem. Porque nós sabemos que Jesus, ele quer que a gente faça isso, ele quer isso de nós. Precisamos ser mais obedientes à palavra. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos saber o que está escrito na palavra. Precisamos conhecer o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, as cartas que foram deixadas para a igreja de Jesus, como nós devemos proceder com a nossa liderança, como nós devemos proceder com os irmãos, como os líderes devem proceder com seus liderados, como os pastores devem proceder com as suas ovelhas. Hoje, sabe, todo mundo fala, ele é ungido de Deus, ele é ungido de Deus, todos nós somos ungidos do Senhor. A Bíblia fala lá no livro de Pedro que nós somos o sacerdócio real, a nação eleita. Todos somos sacerdotes, todos somos ungidos do Senhor. Eu sou ungida. Aquele irmão, menorzinho irmão da igreja, o mais simples da igreja, ele é ungido do Senhor. Aquele irmão que fica na porta, ele é ungido do Senhor. Aquele irmão que lava o banheiro, ele é ungido do Senhor. Aquele irmão que está lá no púlpito pregando, cantando, ele é ungido do Senhor. Porque o Espírito Santo nos ungiu através de Jesus Cristo. Ele nos ungiu, todos somos ungidos. O que existe é uma diferença de hierarquia. Há uma hierarquia na igreja. Há o pastor, presbítero, diácono, líderes de ministérios, professores de escola bíblica dominical. Isso se chama hierarquia. Mas todos somos ungidos. Todos somos chamados, todos temos o poder e a presença do Espírito Santo em nós. Ninguém é melhor. Eu não sou melhor do que o pastor não é melhor do que eu não sou melhor do que a missionária não é melhor do que eu. Todos nós fomos ungidos. E hoje tem pessoas que acham que o pastor é mais ungido, que o missionário é mais ungido, que o profeta é mais ungido. Não. Talvez ele busque mais. Aí a manifestação do Espírito sobre a vida dele é maior. Mas todos somos ungidos. Se a pessoa não tiver um título, ela não ora. Se a pessoa não tiver um título, ela não pode cantar. Se a pessoa não tiver um título, ela não pode pregar. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Isso é coisa do homem, inventada pelo homem. Hoje, na igreja, no Novo Testamento, nós não somos consagrados, nós somos separados. Nós éramos consagrados no Antigo Testamento. Os profetas escolhiam alguém e consagravam para uma obra. Hoje não, hoje nós somos separados, porque o Espírito Santo está dentro daquele que recebeu a Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas. Vinha sobre uma ou outra pessoa que Deus escolhia. Ou era um profeta, ou era um sacerdote, ou era um rei. Aí, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa para uma obra. Hoje não. Hoje o Espírito Santo ele foi dado a todos. A todos. E ainda hoje tem pessoas que acham que só alguns têm o Espírito Santo, só alguns têm o poder de Deus. Todos que recebemos a Jesus Cristo fomos selados com o Espírito Santo. Todos recebemos dons do Espírito Santo. Talvez você tenha um dom, 2 dons, 3 dons, mas todos temos dons, todos recebemos dons. Basta nós descobrirmos qual é o meu dom, qual é o seu dom. Eu acredito que o dom dessa mulher era de fé. Essa mulher do vaso de alabastro era a fé, porque a fé ela é um dom. Ela teve fé, ela enfrentou, ela entrou naquele salão cheio de pessoas importantes e foi até Jesus e derramou aquele vaso de alabastro sobre ele, quebrou o vaso e aquele perfume invadiu o lugar. O perfume de Cristo ele tem que estar nas nossas vidas para invadir o lugar, sabe? Subir como um cheiro suave nas narinas das pessoas. Mas para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo está aqui dentro de mim, dentro de você.
Que nós somos ungidos. Não é só fulano que é ungido, não é só cicrano que é ungido, não. Todos somos ungidos e todos nós precisamos manifestar esse poder, essa presença, essa Shekinah de Deus em nós. Mas como que nós podemos fazer isso? Orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, sendo obediente a Deus, renunciando às coisas que Deus tem mandado a gente renunciar. É assim, todo mundo tem um chamado, todos têm um propósito. Você não foi chamado aleatoriamente e não pense que o outro é melhor do que você, não. Porque o outro prega bem, ele não é melhor do que você, que é um professor que fica na porta, que fica no estacionamento, não. Isso é uma inversão de valores que o diabo quer colocar dentro da igreja, na vida das pessoas. E pior, tem pessoas que às vezes elas têm um dom que está mais em evidência e elas se acham melhor do que os outros mesmo. Quer ser adorada, quer ser reconhecida. Ela acha que ela é melhor do que os outros, porque ela tem um dom que está em evidência. Mas esse dom que está em evidência, que o Senhor deu para ela, foi para glorificar o nome dele e alcançar vidas para Jesus. Não foi para ela, não. Essa corrupção que está entrando dentro da igreja, dentro do sistema, dentro da instituição. Não da igreja fiel, como eu já falei, mas da igreja como sistema, da igreja como instituição, onde há muito erro, onde há corrupção, onde há adultério, onde há prostituição. A prostituição da igreja tem se prostituído com os valores do mundo. Tudo pode, tudo é válido. Não tem nada a ver. De não tem nada a ver, o inferno está cheio. E tem pessoas se deixando levar por falta de conhecimento, porque não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Precisamos ler o Novo Testamento. Precisamos aprender sobre a igreja, porque hoje nós somos igreja, nós não somos Israel. Deus tem um projeto, um propósito, Israel tem, mas hoje nós somos igreja. Eu não sou Israel, eu sou igreja. Pessoas que estão na igreja e vivem no Antigo Testamento, seguindo as normas do Antigo Testamento, seguindo as regras do Antigo Testamento. Eu tenho que seguir as regras da igreja, as normas da igreja, os mandamentos da igreja. Hoje o profeta é o pregador. Hoje não existe mais profeta, como existia no Antigo Testamento. O profeta hoje é o pregador. Hoje existe o dom de profecia. Pessoas que Deus chama e desce sobre elas o dom de profecia. O profeta é o pregador. Aquela pessoa que dá uma profecia, ele não é um profeta. Ele é um homem, um irmão, uma irmã que tem o dom de profecia. A profecia, ela veio para ensinar, para exortar e para encorajar. E Deus usa homens e mulheres hoje com dom de profecia. Mas o profeta hoje é o pregador, aquele que traz a palavra, que prega a palavra. Não era isso que os profetas faziam? Traziam a palavra para ensinar o povo, para exortar o povo, para disciplinar o povo. A palavra serve para isso. Para ensinar o povo, para exortar o povo, para encorajar o povo, encorajar a igreja. É o pregador que faz isso. E tem pregador que tem o dom de profecia. Tem pregador, tem pastor. Que pregador não é só pastor, não. Tem pastor que não sabe pregar. Porque pregar, é um dom também. É um chamado também da pessoa pregar. Então, é o mestre, né? Aquele que ensina, o pregador, o mestre. Mas tem pregador que ele tem o dom de profecia. Que durante a sua pregação ele pode lançar uma profecia sobre a igreja ou lançar uma profecia sobre alguém. E não é revelação não, tá? Porque revelação é um conjunto. Dom de revelação é um conjunto de dons. Que as pessoas falam assim, o irmão tem dom de revelação. Não, o dom de revelação é um conjunto de dons. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São os dons de revelação.
Então nós precisamos aprender essas coisas, nós precisamos entender essas coisas, mas se a gente não estuda a palavra, se a gente não lê a palavra, como é que a gente vai aprender? Porque é muito fácil, né? A gente ouvir a opinião dos outros e crer naquilo que as pessoas estão falando. E as pessoas estão falando muitas inverdades hoje em relação à palavra. Muita coisa que não está na palavra, né? Lê um texto sem ler o contexto e cria uma doutrina, cria uma mensagem que quando você vai estudar a Bíblia não tem nada a ver e muitas pessoas estão seguindo. Estão seguindo porque não têm conhecimento. Estão seguindo porque não têm discernimento. E por isso que hoje os cristãos estão do jeito que estão. Cristãos fúteis, cristãos que buscam mais o ter do que o ser. Mas Jesus quer que a gente seja como essa mulher do vaso de alabastro. Uma mulher que não se importou com o que as pessoas iam dizer. Mas ela foi lá e derramou aquele perfume sobre Jesus. Ela ungiu Jesus ali naquele momento para aquilo que estava esperando por ele, que era a morte na cruz. Ela já ungiu o corpo dele. Que nós possamos ser igual a essa mulher, fazer o ide de Jesus, cumprir o chamado de Jesus, sermos obedientes a Jesus, sem se importar com aquilo que as pessoas vão falar. Claro, na direção do Espírito Santo de Deus. Não é fazer as coisas na emoção. Que muitos têm feito as coisas na emoção e acham que é Deus. Não, precisamos ter discernimento de entender que é Deus, que Deus ministra ao nosso coração, porque essa mulher, ela foi guiada por Deus. Essa mulher foi guiada pelo Espírito Santo para fazer esse ato para Jesus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Para fazermos para Ele aquilo que Ele quer. Amém? Eu deixo essa palavra para nós nesse dia. Espero que ela fale grandemente ao seu coração. Não tenha medo, Deus é contigo. Vamos fazer diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Vamos ser como essa mulher do vaso de alabastro. Fazer a diferença na vida das pessoas, fazer algo para Jesus que venha chamar a atenção das pessoas, mas para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido. Amém? Deus te abençoe e fique na paz.